Oi, eu sou a Thaís, eu escrevo no blog Insights Literários e eu vim aqui hoje falar sobre um livro chamado Americaná. Americaná é um livro da Chimamanda Adichie. Esse livro está sendo bastante cotado, ele está bem famosão, assim. Estava até na livraria, na banca dos livros mais lidos e mais vendidos, que me deixou bastante surpresa. Eu confesso que de início eu tive uma resistência para ler esse livro, mas é porque eu tô muito chata mesmo. Ano passado eu li muito pouco, justamente porque nada me contentava. Tô muito fresca, muito chata, muito resmungona, então começava a ler um livro, já largava. E como eu sabia que o tema desse livro era um tema importante para mim, né, importante para todo mundo, mas para mim especificamente, eu fiquei um pouco receosa de ler esse livro e ficar, também não gostar, achar chato, ruim, etc. Mas aí eu vi várias pessoas que eu confio no bom gosto literário falando sobre ele e eu achei, bom, de repente acho que eu vou acabar lendo. Então comecei a ler o e-book, né? E eu confesso que de início eu fiquei meio decepcionada, para ser sincera. É que na verdade eu não conhecia a autora, mas eu vi a Denise Mercedes, do blog 100 anos de literatura, falar sobre a Chimamanda Adichie. Acho que ela leu o Hibisco Roxo e Meio Sol Amarelo. E ela falava daquela forma que ela sempre falava muito empolgada, e eu achava que o tipo de escrita da Chimamanda fosse diferente. Então quando eu li nesse estilo mais diário, mais, sei lá, mais narrativo, eu comecei a achar no início meio... é isso então, né? Mas aí eu fui vendo também nos comentários sobre esse livro que as pessoas falam muito da diferença da narrativa dela, desse livro, com relação aos outros. Mas de qualquer forma, vi outras pessoas lendo, também a Patrícia, né, do blog Alma do Meu Sonho, ela postou no Facebook dela que estava lendo esse livro, eu já tinha começado a ler, e eu vi que ela estava muito empolgada, acho que, na verdade, eu vi ela muito empolgada lendo, e aí me tomei coragem para iniciar a leitura. E, bem, a história talvez vocês já tenham ouvido falar, já, mais ou menos numa sinopse, no roteiro dele, que é a história da Ifemelo, que é uma mulher nigeriana, e ela conta a história dela morando nos Estados Unidos, e que ela começou a escrever um blog sobre como é ser negra não afro-americana nos Estados Unidos, ou até mesmo como os afro-americanos são, como são vistos. E, enfim, conta toda a trajetória dela, a vida dela, a linguagem ela é muito fluida, né? Não é aquela leitura embrincada que você começa a ler e trava, ela flui muito bem. E, enfim, né, como eu havia falado, eu comentei com a Patrícia, nossa, Patrícia, né, tô lendo esse livro também, fiquei inspirada, né, com seus comentários e acabei pegando o livro para ler. Aí ela me perguntou, que legal, né, o que você tá achando? Eu acho que eu tava na, sei lá, 80ª página, então tinha uma ideia muito bem formada, né, sobre o livro. Não sei, acho que tem mais de 400 páginas, não lembro exatamente, né, porque no e-book a gente, né, não folheia, não vê exatamente, né, a densidade do livro em termos físicos. E, enfim, eu preferi não responder, né, desculpa, Patrícia, te deixei no vácuo, né, mas eu vou vou tentar achar e te responder. Que eu tava ainda naquela fase meio, é isso, é só isso. Tava meio assim, né? Mas à medida que eu fui lendo, eu fui vendo os méritos desse livro. E assim que eu terminei, eu fiquei me sentindo órfã, né? Aquele tipo de livro que você termina e fica sentindo falta dos personagens, querendo saber mais sobre a história, querendo que eles fizessem ainda parte da sua vida. Os grandes méritos desse livro que eu considero, é um livro que eu achei bastante, não me entendam mal, didático. Didático no sentido de que eu tive a impressão que ela usou uma técnica que ela mesma coloca no livro sobre a forma de se discutir o racismo. Ela tem trechos que eu vou até dar uma citada aqui rapidamente, espero que vocês não se incomodem com essas citações longas nessa voz
enjoada que eu tenho. Mas enfim, ela falou sobre o racismo de uma forma tranquila, digamos assim, de uma forma que eu acredito que não seja agressiva para pessoas não negras. No decorrer do livro ela fala, né, como que muitas vezes se espera que uma pessoa negra não tenha raiva do racismo. As pessoas não negras, elas criam muita resistência de debater o racismo, principalmente no Brasil, acho que provavelmente nos Estados Unidos também, pelo que ela fala, apesar, né, de ter trajetórias e formas de manifestação diferenciadas, ou talvez nem tanto, de racismo, as pessoas, no momento em que se debate racismo, elas se sentem muito à flor da pele, tanto pessoas negras quanto pessoas não negras. A sensação que eu tenho é que as pessoas negras, elas se sentem à flor da pele justamente porque falam de vivências, de uma trajetória que não é fácil, que não foi facilitada para elas. Então se fala muito de opressão quando você fala de um tema, de um assunto, de uma situação que você passou racista. Você está falando de coisas muito dolorosas, que infelizmente muitas vezes ajudou a formar o seu caráter de uma forma não sempre positiva. Pode ser positiva porque te deixou mais forte, pode ser positiva porque te trouxe uma outra percepção do mundo, só que não foi uma forma leve de aprender. Então muitas vezes na hora de você falar sobre racismo, você caramba, né? Você se exalta. E pessoas não negras que não têm empatia, não vou dizer todas, claro, muitas têm, mas muitas não têm também, pessoas que não têm muita empatia sobre essa questão, sobre esse debate, elas se sentem muitas vezes atacadas. E eu acredito que isso seja por conta de toda aquela lenda da meritocracia, que todo mundo cresce acreditando, né, é obrigado a acreditar nisso, inclusive pessoas negras. E as pessoas não negras, muitas vezes, elas acreditam que 100% das suas conquistas vieram do seu esforço individual, quando a gente tem toda uma questão social, histórica, que facilita, que cria uma série de privilégios para as pessoas não negras. São privilégios que não são requeridos necessariamente por elas, mas que está na cultura. Algumas vezes a pessoa não quer ser racista, ela não quer ter os privilégios que ela tem, mas, desculpa, você vai conviver com esses privilégios, assim como uma pessoa negra não quer ter os desprivilégios, né, que ela tem, que são impostos a ela, a pessoa não negra também tem, né. Desculpa, se você entrar no supermercado, numa loja, você vai ser atendido diferente, mesmo que você não queira, né? Enfim, e eu vejo que muitas vezes pessoas até próximas a mim, quando eu vou falar sobre a questão racial, pessoas não negras, elas ficam indignadas, assim, porque, porra, não sou racista, cara, não fala assim, não fica exaltado, não fica brava. Não fala como se todo mundo que não fosse negro fosse racista, porque eu não sou, né? Eu sinto que rola uma indignação, assim. E tem aquele discurso, não, porque todos somos iguais, somos todos humanos. E a Chimamanda, nesse livro, eu acho muito importante quando ela fala sobre o fato de que quando ela morava na Nigéria, com a maioria de pessoas negras, ela não tinha questão racial como prioritária à frente de outros elementos que compunham a identidade dela. Claro, ela sabia que ela era negra, ela sabia que tinha essa questão, só que na sua rotina, no seu cotidiano, não era algo que impactava ela diretamente, tão fortemente como impactou quando ele estava nos Estados Unidos. Como impactou a ela, impacta todos os afro-americanos, e não afro-americanos, mas africanos, as pessoas negras que vivem lá. E aí, essa transição dela da Nigéria para os Estados Unidos, quando ela começa a fazer o vlog, que aí ela meio que coloca o seguinte, olha, essa questão de que eu me coloco como negra não foi uma invenção minha, não fui eu que inventei. Falei, acordei, peraí, deixa eu provocar as pessoas, sei lá o que se passa na cabeça de uma pessoa racista, né? Quer dizer, eu sei, eu já ouvi.
né? Mas, enfim, é aquela coisa, tá, todos nós somos humanos, só que peraí, quem inventou essa história de que eu sou negra e tenho especificidades não fui eu, foi o meu convívio social que foi me dando um monte de tapa na cara, me dando um monte de porrada, que me mostrou, olha, Thaís, olha, 1 milhão de pessoas, 300 mil milhões de pessoas, vocês vão ser tratadas de uma forma diferente, porque vocês têm um tom da pele, uma história, um fenótipo diferente. E é a sociedade que te fala isso. Não é você que cria essa brincadeira de se nomear negra, né? Então, no momento que a Chimamanda fala isso no livro dela, eu acho que essa transição, pra mim, ela foi bastante relevante, principalmente quando a gente quer falar sobre isso, tá? Todos somos humanos, mas existem as diferenças e a gente vai ter que olhar para elas, porque não dá para fingir que simplesmente somos todos humanos. Há quem diga que somos todos macacos, né? Mas aí já, bom, a gente pode falar isso, enfim, a gente não vai falar disso. Mas, né, é legal, seria legal se todo mundo fosse visto como igual e tratado de uma forma igual, mas não é, vamos conversar sobre isso, vamos tentar modificar isso, enfim, mas, né, tô viajando em cima do livro. Mas é nesse aspecto que eu digo, né, que eu achei muito importante essa transição, esse contraste que a personagem, né, que a Efemelo coloca, que a motivou, inclusive, a escrever o blog dela. Que aí ela vai pontuando essas diferenciações, esses estranhamentos que ela tinha enquanto negra africana, né, negra nigeriana, que está no espaço que a questão racial ela é determinante na forma como você é visto e tratado na sociedade. Bom, para além da questão racial em si, a gente vê também as discussões do cruzamento das questões de gênero e questão racial, né? O fato dela ser uma mulher negra, não só uma pessoa negra, uma mulher negra, também tem uma série de dilemas ou pressões, né, que ela acaba sendo submetida. Uma das questões que ela coloca, que pesa muito na identidade de tanto homens quanto mulheres, mas principalmente nas mulheres, é a questão do cabelo. E isso ela coloca, né, vez ou outra, nas idas dela ao salão, nas discussões que ela tem permeando o livro. Também em relação à questão de relacionamentos, né, que ela se relacionou com alguns homens brancos e com alguns homens negros, um especificamente de classe social, por ser afro-americano, né, ter uma vivência diferenciada, um perfil academicista, e todas as dificuldades que se tem a partir disso, né, das relações interraciais, das relações interclasses, interculturais de forma geral, quanto que isso não é tão simples de lidar, né? Por mais que ela seja extremamente bem tratada, a falta de cumplicidade, a falta de entendimento mesmo de algumas questões que ela passa, da percepção que ela tem, o peso que ela dá em algumas situações que o companheiro dela, no caso, né, que acho que o primeiro que ela chegou a ter um relacionamento mais firme nos Estados Unidos, que era um cara branco da elite, ele era super galante, super gentil, super atencioso, mas tinham coisas que simplesmente ele não entendia. Chutei o nariz do meu gato sem querer. Desculpa. Vou voltar. Tadinho. Então é isso, né? Ele tem essa dificuldade, né? Por mais atencioso, por mais esforçado que ele seja, tem certas nuances que ele não estava pegando, e ela se sentia, acho que de certa forma, sozinha, o que a levou, inclusive, a procurar outra pessoa, tipo, num minuto de bobeira, assim, foi lá, e desestabilizou tudo aquilo que ela tinha, e ela ficou em dúvida se foi mesmo certo o que ela fez, mas no decorrer da história a gente vê que realmente, né, tem certas questões que são difíceis de lidar, não basta, algumas vezes não basta o amor, digamos, né, a questão da identidade, da cumplicidade acaba sendo bastante importante numa relação.
O segundo relacionamento que ela teve foi com um negro americano, acadêmico, né? Tem questão de classe social e perfil mesmo, né? Os hábitos que ele tinha, as conversas, as aproximações, como que isso a retraía de certa forma, né? Apesar de ele ter ajudado no blog dela, por ter esse perfil assim, ela acabava muitas vezes não se sentindo tão livre para se expressar, para ser como ela era de fato, né? Apesar de serem ambos negros, enfim, né? Tem as especificidades culturais, tudo aquilo que ela não sentia muito acolhimento nessa relação com ele. E tinha, digamos, o grande amor da vida dela, se é que podemos dizer assim, que é o Obinze, que é um nigeriano também, que ela conheceu na época da escola, que eles foram para a faculdade juntos, e aí depois eles se afastaram. Inclusive o afastamento deles foi algo, né, bem forte, eu acho, né, como as coisas se deram. E aí eu acho que é um ponto bastante importante para ver a questão, para se discutir questões específicas de gênero, né? Da questão da aceitação do sim que se diz numa relação, das condições que são impostas para você se submeter a um tipo de relação que muitas vezes não é o que você quer, mas numa situação de desespero você acaba se colocando. Enfim, esse livro dá para se discutir muitas coisas. Eu acho, como eu falei, achei ele foi bastante didático em certo sentido. Ele expôs de uma forma muito nítida, muito límpida, que, claro, aí vai da interpretação de cada pessoa, só que eu acho que, cara, esse livro devia ser discutido em vários espaços, assim, sabe? Tanto para discutir questão racial quanto feminismo mesmo. E, bom, eu acho que eu vou ler os trechos que eu achei emblemáticos, né, do que me marcou desse livro. Claro, tem vários aspectos, né, e vou deixar o link de outras pessoas que falaram sobre ele. E, claro, a partir das nossas experiências, a gente tem uma visão diferente, talvez nem muito, mas a forma como a gente está se expondo aqui, né, a forma como a gente escolheu tratar os livros, eu acho que é bem proveitoso você assistir ou ler várias percepções, que eu acho que são complementares, né? Então eu vou ler os trechos que eu achei bacanas, né? Tô tipo palmeirinha. Nos Estados Unidos, o racismo existe, mas os racistas desapareceram. Os racistas pertencem ao passado. Os racistas são os brancos malvados de lábios finos que aparecem nos filmes sobre a era dos direitos civis. Esta é a questão. A maneira como o racismo se manifesta mudou, mas a linguagem não. Então, se você nunca linchou alguém, não pode ser chamado de racista. Se não for um monstro sugador de sangue, não pode ser chamado de racista. Alguém tem de ter o poder de dizer que racistas não são monstros. São pessoas com famílias, que as amam, pessoas normais que pagam impostos. Alguém tem de ter a função de decidir quem é racista e quem não é. Ou talvez seja na hora de esquecer a palavra racista, encontrar uma nova, como síndrome do distúrbio racial. E podemos ter categorias diferentes para quem sofre dessa síndrome: leve, mediana e aguda. Então é uma forma bem irônica de comentar algo que também acontece no Brasil, né? Teve uma pesquisa que falou, acho que parece que, sei lá, 98% afirmam que o Brasil é um país racista, mas nenhuma delas se considera, acho que uns 10, menos de 10% ou 10% se consideravam racistas. E aí se pergunta, né? É a mesma coisa que ela fala, pô, os Estados Unidos é um país racista, mas sem racistas, né? Como assim? Essa parte eu achei genial. Se estiver falando com uma pessoa que não for negra sobre alguma coisa racista que aconteceu com você, tome cuidado para não ser amargo. Não reclame, diga que perdoou. Se for possível, conte a história de um jeito engraçado e, principalmente, não demonstre raiva. Os negros não devem ter raiva do racismo. Se tiverem, ninguém vai sentir pena deles. Obviamente, de novo, ironia. Justamente essa coisa que eu falei, né? Quando você fala de uma forma mais enfática sobre o racismo, os ouvidos se fecham extraordinariamente. Mas é extremamente difícil você
ser ultra zen pra falar de experiências fodas que você passou sem se alterar. Se você conseguir fazer isso e de uma forma ok para as pessoas que possam se ofender, aí talvez você possa conseguir um pouco de ouvido. Mas muitas vezes esse ouvido já é viciado justamente porque ele só consegue ouvir quando tem esse formato mais light para ela. Outra parte que ela fala também que eu acho interessante, no caso, falando sobre a eleição do Obama também, é essa aqui, sobre o negro mágico. E o que é um negro mágico? Você pode perguntar. Aquele homem negro que é sempre sábio e gentil. Ele nunca reage diante de um sofrimento terrível. Nunca fica com raiva. Nunca é ameaçador. Sempre perdoa todas as merdas racistas. Ensina o branco a entender o preconceito triste, porém compreensível que há em seu coração. Esse personagem existe em muitos filmes. E Obama é perfeito para o papel. Bom, então é isso, né? Essa é a minha percepção, foram, digamos, os momentos que mais se destacaram, ou as questões que mais se destacaram nesse livro. Novamente eu digo, eu comecei a ler com uma meio assim fatiada, mas depois o livro, o tema, a história, ela foi ganhando força. E, bom, obrigada, Chimamanda. Eu acho que tanto a forma como você colocou, quanto, né, tô falando como se ela fosse assistir, ela não vai assistir, mas tanto a forma como ela colocou e a própria venda dos livros, o livro foi premiado, inclusive, nos Estados Unidos, essa visibilidade que o livro está tendo, eu acho, pô, muito legal mesmo, muito importante e, sei lá, pô, massa. Bom, então, enfim, essa é a minha visão. Peço desculpas porque eu tô muito enferrujada por essa história de gravar vídeo. Fiquei engasgando o tempo inteiro, né? Enfim, fiquei como eu tô agora. Mas, desculpem. E até a próxima.